Olá, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais um vídeo. E a pergunta, mais uma pergunta. Quem é aquele que batiza com o Espírito Santo? Antes de nós fazermos a oração, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, no verso 25. No versículo 25, que diz assim: E perguntaram-lhe e disse-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Então, João Batista, ele fala a respeito de quem é que batiza com o Espírito Santo. Primeiro, ele está falando aqui de Jesus. Você sabe que João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Então ele fala, os escribas e fariseus falaram, disseram assim, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabará, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, João Batista teve a missão de batizar com água. Ele não conhecia. João Batista veio preparar o caminho dele. Depois dele, vinha alguém maior do que ele, quer dizer, João Batista estava se referindo aqui ao Senhor Jesus, se referindo ao Cristo. João Batista foi designado pelo próprio Deus a batizar com água e a preparar o caminho do Senhor. Essa foi a missão de João Batista. João Batista não o conhecia, mas ele conheceu. E nós vamos, depois desta oração, responder quem é aquele que batiza com o Espírito Santo. Nós vamos fazer a oração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. O Senhor diz na Tua palavra, meu Deus, onde duas ou mais pessoas estão reunidas em Teu nome, aqui o Senhor está. E essa pessoa que assiste este vídeo, e neste momento o Senhor está presente com ela também, porque nós estamos aqui falando do Teu nome. Então abençoa, então fortaleça, dá entendimento, dá, ó Espírito Santo, dá entendimento para esta pessoa compreender a Tua palavra. Fala com cada um de nós.
Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém. Graças a Deus. Olha, nós vamos agora responder você quem é aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista veio batizar com água para arrependimento. O batismo nas águas é batismo de arrependimento. É quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Recebe Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. O batismo nas águas é batismo dos homens. Batismo por imersão e batismo de arrependimento, como nós falamos nos vídeos anteriores. Agora nós vamos aqui responder a pergunta: quem é aquele que batiza com o Espírito Santo? Nós vamos falar hoje, o próprio João Batista vai dar o testemunho do Senhor Jesus. Então, se você tem a sua Bíblia, vamos aqui mostrar para você. Abra aí a sua Bíblia em João, Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 31 ao 34. Nós vamos ver aqui o diálogo de João Batista. Ele diz assim, ó, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Versículo 32. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha só. Este é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o Filho de Deus. Então, quem é que batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. João Batista testificou. O próprio Deus falou com João Batista: olha, aquele a quem você vê descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. Então é ele que batiza com o Espírito Santo. Você vê, Jesus é o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele veio como um homem, foi batizado nas águas, e o próprio Deus mostrou para João Batista quem era Jesus, quem era que ele estava preparando o caminho, e quem era que batizava com o Espírito Santo. Olha, aquele que você vê descer o Espírito Santo é esse que batiza com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. É ele que batiza. João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui em João capítulo 1, no verso 33, 32 ao 33, repetindo, vamos lá, rapidamente, aqui, ó, vamos lá. Ele diz, repetindo:
eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi e o tenho testificado que este é o Filho de Deus. Por que João Batista ele viu? Você sabe que o próprio Jesus disse que o Espírito de Deus, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que ninguém pode ver. Mas João viu, porque João estava preparando o caminho do Senhor Jesus. Então Deus fez ele ver, para que fosse testificado que o Senhor Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então é Jesus que batiza com o Espírito Santo. E no próximo vídeo nós vamos falar quando foi que se cumpriu esta promessa na vida dos cristãos, na vida do povo de Israel, que chega até os gentios. Essa promessa do batismo com o Espírito Santo se cumpre até os dias de hoje. Nós vamos estar falando no próximo vídeo. Nós estamos na era do Espírito Santo. Nós temos que entender que tudo foi mostrado, tudo foi testificado, e o Senhor Jesus deixou como modelo o batismo nas águas, mas nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo ele vem do alto. Ele vem do alto. É ele que batiza. Então nós vamos estar falando isso no próximo vídeo. Eu queria que você deixasse o seu like. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. Eu quero fazer a última oração, e eu tenho certeza, e você que está aí que diz assim, olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Peça para o Senhor Jesus, porque é Ele que batiza. É Ele. Nós vamos estar sempre falando durante essa semana sobre este assunto. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre esse tema, sobre o que nós temos lido. Nós vamos fazer uma oração agora. E se você quer que Jesus batize, você vai pedir para Deus em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós entramos mais uma vez na Tua presença, porque nós temos acesso ao Senhor Jesus. Essa pessoa que ela é cristã, ela já foi batizada nas águas, mas até hoje ela não foi batizada com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor. Ó Senhor, ó Senhor Jesus, batiza essa pessoa, sela ela, batiza ela com o Espírito Santo. Cumpre a tua promessa na vida desse cristão que ora com a gente, que o sonho dele, que o desejo dele é ser batizado com o Espírito Santo. Faça a tua obra, meu Pai. Faça na vida desta pessoa que tem esse desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. Que quem batiza é o Senhor. Então faça isso na vida desta pessoa, assim como o Senhor fez na minha vida. E a partir daquele dia eu recebi o poder para fazer a tua obra, para curar os doentes, para expulsar demônios. Recebi o poder e os dons do Espírito Santo. Então, faça isso na vida de cada um que ora comigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero que você nos ajude no canal. Dê o seu like, aperte o sininho das notificações. E nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Olha, eu desejo para você que Deus abençoe a sua vida espiritual. Não se esqueça, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Fale com Deus e peça para o Senhor Jesus te batizar. Peça para Deus em nome de Jesus, para que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida o Espírito Santo. Olha, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.